Sérgio, a notícia de hoje é: Gleisi lidera a ofensiva do Planalto para reduzir rejeição entre evangélicos. Eu vou colocar a matéria aqui na tela, porque eu quero mostrar, inclusive, para a nossa comunidade, a parte dessa matéria em que o seu nome é citado. Então, nós temos aqui, repito, Gleisi lidera a ofensiva do Planalto para reduzir rejeição entre evangélicos. E aí a matéria vem em conversas recentes, pastores considerados progressistas entregaram à ministra um documento com demandas específicas, incluindo a criação de uma assessoria especializada em assuntos religiosos e a realização de um encontro direto entre Lula e lideranças evangélicas. É importante que o diálogo seja feito a partir da massa evangélica e não apenas com seus líderes, afirmou Nilza Valéria Zacarias, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que participou dos encontros em entrevista à Globo. A estratégia do Planalto prevê evitar confrontos diretos com pastores opositores e focar na comunicação com os fiéis, reconhecendo a diversidade desse público, que representa 26,9% da população brasileira, 47 milhões de pessoas. Ministros evangélicos como Jorge Messias, da AGU, têm sido peças-chave nessa aproximação. Ele representou o governo na Marcha para Jesus em São Paulo, em que Lula enviou carta enaltecendo o evento. O pastor Sérgio Duzilek, este aqui que está conosco, avaliou que, aspas para o pastor, é cedo para dizer se haverá resultado, mas o que interessa é o movimento. A equipe de Gleisi trabalha para incluir no diálogo religiosos sem simpatia pelo governo, desde que não sejam aliados de Bolsonaro, que mantém 25% de rejeição entre os evangélicos. Sérgio, antes de te passar a palavra, é impossível eu não colocar aqui na tela a resposta imediata do pastor Silas Malafaia a esta fala de Gleisi Hoffmann. O pastor Silas disse, então: ministra Gleisi quer aproximar Lula dos evangélicos. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Digo por quê. A ideologia da esquerda é diametralmente oposta dos evangélicos. O próprio Lula disse no Foro de São Paulo que eles combatem historicamente costumes, família e pátria, o que nós evangélicos defendemos historicamente. Fora outras questões que eu deixo para falar no período das eleições. O máximo que vocês conseguem é meia dúzia de pastores esquerdopatas sem nenhuma expressão no mundo evangélico. Só kkkkkk. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu queria te ouvir sobre a movimentação do governo, sobre as palavras de Gleisi Hoffmann e também queria saber se tu é um pastor esquerdopata sem nenhuma expressão no mundo evangélico, como diria o Silas Malafaia. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, pela presença. Pode deixar ele grande, gente, só, Viário, que eu estou gravando o corte aqui. Show, o privilégio é todo meu estar com vocês, viu? Então vamos lá por partes, né? Primeiro, assim, a Gleisi, ela não foi ouvida pela reportagem, né? Então a ministra, ela foi procurada pela reportagem, mas ela não quis pronunciar. A segunda coisa é que na reportagem há uma palavra que eu acho que é equivocada, né? Esse grupo de líderes não vai fazer nunca reivindicação ao governo. Nosso interesse não é reivindicar, mas é sugerir caminhos para aproximação com a massa evangélica. Então, nós não fizemos reivindicação absolutamente nenhuma. E esse não é o nosso espírito, nem é o nosso propósito, nem é o nosso coração. Nós estamos ali para tentar colaborar para desfazer essa redoma que foi indevidamente criada, ideologicamente criada, por esse grupo de pastores influencers da extrema-direita, né? Que são bolsonaristas radicais e por isso que essa redoma foi estabelecida, negando, inclusive, um passado histórico da própria relação cristã com o socialismo, não só lá no berço utópico, como também no pensamento teológico ao longo do século XX. Né? Você tem autores que trabalharam nessa relação entre socialismo e fé cristã. Alguns maiores teólogos do século XX foram cristãos socialistas. Então, assim, não faz o menor sentido essa ideia aí dessa, vamos dizer assim,
impossível conciliação entre a fé cristã e a proposta da esquerda ou do socialismo. A outra coisa é a seguinte: se os pastores são tão desprezíveis assim, por que é que o Galvão sentiu, né? O Tino Marcos sentiu? Por que é que o cara esbravejou? Sim. Ora, se nós somos desprezíveis, se nós somos gente que não faz nenhum tipo de barulho, não deveria ter chegado nele, né? Não deveria ter sido notado pelo Globo. Não deveria ter tido nenhum tipo de reação. Se você pisa numa formiga, você escreve uma história dizendo que você pisou numa formiga? Você não faz isso. Então, agora, se você um dia enfrentou um Rottweiler na rua para salvar uma criança, aí você escreve uma história sobre isso. Então, assim, eu acho que o Silas e pastor Silas Malafaia acusa o golpe e o temor de que esse movimento logre algum tipo de êxito e que a redoma, então, seja implodida justamente porque eu acho que ele teme a capacidade de quem está do lado de cá. Acho que é mais ou menos isso, Viário. Sérgio, quando a gente fala em avanço evangélico, a gente sempre fala, mas com os devidos cuidados, de passar para as pessoas a ideia de que esse avanço evangélico não é um avanço homogêneo. Não só não é homogêneo no campo das ideias e no campo das ideologias, como também no campo teológico, no campo da fé. Ele é o mais disperso possível. Porém, quando o campo progressista fala em tentar, de alguma forma, conter o avanço ou se aproximar dessa massa evangélica, eu vejo duas possibilidades, dois tipos de movimento por parte da esquerda. Um é a tentativa de aproximação, que eu julgo sempre completamente desenfreado ou desorganizado, ou parece que não sabe o que estão fazendo. E o outro movimento é o movimento de ataque a algumas lideranças específicas. E aí eu vou pegar duas questões agora que eu quero te ouvir. A primeira delas, essa aproximação em si. Se tu achas que que dá para ter algum tipo de esperança de que está sendo feita ou vai ser feita de forma correta. E depois eu quero falar contigo com os ataques que se fazem, até com um certo documentário que foi produzido aí e que eu não vou aqui me calar e deixar de comentar. Essa aproximação que vai ser capitaneada pela Gleisi, essa ofensiva, tem alguma esperança de que ouviram as pessoas corretas e, portanto, as coisas podem ser feitas minimamente, de forma minimamente acertada? Então vamos lá por partes, Viara. Assim, a primeira coisa é que eu acho que a ministra Gleisi ela faz um trabalho que não é um trabalho único, tá? Eu acho que tem diferentes ações por diferentes atores e atrizes do governo. Então, nós temos, assim, a deputada Benedita Silva, juntamente com o ministro Wellington Dias, fazendo uma ação em direção às igrejas. Nós temos o ministro da AGU, o Messias, fazendo uma ação de aproximação também. Eu recebi mais cedo um relatório de um instituto de pesquisa dizendo avaliando a repercussão da presença e fala do ministro Messias na marcha para Jesus. Para mim, é uma marcha ré de Jesus, né? Mas lá na marcha para Jesus. E esse instituto dizia e mostrou que as reações na web foram quase de 80% favoráveis à presença e à fala, o tipo de fala do Messias, do ministro, lá na marcha para Jesus.